Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Olá, está no ar o Papo de Mãe. E é dia de tema delicado. Vamos conversar sobre como criar filhos sem a presença do pai. Produção independente, viuvez, abandono, os motivos da ausência de um pai ou até de uma mãe variam. E para quem fica com a criança, quais são os desafios de tocar tudo estando só? O que fazer para que não haja traumas ou problemas no futuro? No estúdio, mães e especialistas. Rosângela Santos vai mostrar como se viram as mulheres chefes de família. David Almeida traz no quadro A Vez do Pai, um pai que ficou com os filhos de 6 e 7 anos quando a mãe decidiu ir embora. E Pedrinho Tonelada bateu um papo pelas ruas. Veja os destaques do que eles prepararam. Um curso de culinária, a chance de sair da informalidade e de ajudar mulheres que hoje são o pai e a mãe da casa. E o que a gente percebe é que normalmente é o homem quem sai de casa deixando para trás a mulher e os filhos. Mas no caso do Beleza, parece que a história foi diferente. Pai, né? O chamado pai. Você gostaria de ter uma aproximação melhor com seu pai para você poder conversar melhor com ele, ter aqueles momentos de desabafo com ele? Olha, eu acho que sim, mas no momento é muito improvável, ele mora muito distante de mim. Então nós vamos conhecer agora as mães que vieram até aqui conversar sobre isso, porque até quando a gente começou a produzir esse programa, nós descobrimos que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Você criar um filho sozinha e depois a gente vai ver também que tem homens que também criam seus filhos sozinhos, né? Você é a Cláudia. Isso. E você é mãe? Eu sou a mãe da Daniele, com 23 anos, e hoje do Cauã, com 3 anos. O Cauã está aqui? Está aqui. O Cauã que está aqui, né? Isso, o Cauã está. E como... Fala. E a Daniele trabalha, né? Trabalha, faz faculdade, ela não pôde vir. Eles têm uma diferença de idade bem grande. 20 anos. Eles têm o mesmo pai? Não. Não são do mesmo? Não. E como é que é a sua história? Minha história... Por que você cuida sozinha dos seus filhos? Eu conheci o pai da minha filha, namorei durante 1 ano, com 15 anos eu engravidei. Aí eu engravidei da minha filha e ele saía com uma amiga minha na época, né? E engravidou também a minha amiga. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Ele falou que não podia amparar uma, nem desamparar a outra, aquela história, né? Ele era adolescente, eu tinha 15, ele tinha 18. A gente fez um programa sobre gravidez na adolescência. Eu tinha 15, ele 18 e ficou naquele impasse. Nós morávamos num bairro, minha mãe tinha comprado um imóvel, nós mudamos de lá uma distância bem... um pouquinho longe, né? E fui viver a minha vida. E nunca mais encontrou com ele? Não, aí durante a minha gestação, os familiares dele ligavam, perguntavam se eles comprassem alguma roupa para o bebê, aquelas histórias, né? Se eu aceitaria. Eu falei, lógico, não tem nada a ver, né? Uhum. Mas se passar o tempo, ninguém ajudou, ninguém fez nada. E ela nunca teve contato com o pai? Não, teve uma vez com uns 4 anos, que ele levou uma boneca. E depois começou a ter contato com ele com 12 anos, mas foi coisa rápida. E o pai do seu filho é presente? Ele é presente. Uhum. O pai do meu bebê é presente. Eu casei, fiquei durante 8 anos casada, me separei, faz 3 anos, mas ele é presente. Mas a sua filha, durante quantos anos você ficou sozinha? Só você cuidando da sua filha? Durante uns 10 anos. Uhum. Depois você vai contar, então, como é que é essa experiência, né, de cuidar sozinho de um filho. E você é a Solange? Isso. E a sua história, Solange? Minha história, eu também namorei 7 anos, casei, tive meus filhos, tenho o Vladimir Júnior, que tem 23 anos, e tem a Caroline, de 17. Uhum. E um belo dia também, ele resolveu sumir. Foi embora, seu marido? Nada. As crianças tinham que idade? 5 anos a minha filha e 11 anos o meu filho. Eles não vieram, seus filhos? Não, não vieram. Meu filho não mora aqui em São Paulo. E daí como é que foi isso? Os filhos eram pequenos ainda? Pequenos. E ele avisou que ia embora ou simplesmente não, sumiu? Não, ele simplesmente levou a gente de férias para a praia e com a tia dele. E quando nós voltamos, a surpresa. Ele não estava mais em casa? Não. E nunca mais entrou e depois de 6 meses eu descobri onde ele morava. Porque ele mesmo não entrou mais em contato? E eu moro no fundo da casa da minha sogra. Nossa. Eu moro no fundo da casa da minha sogra. Nem com os filhos. Aí eu descobri onde ele estava morando,
falei, não, eu vou lá, porque minha sogra falava que eu não deixava ele vir ver os filhos. E não era verdade. Aí eu peguei e fui onde ele estava morando, mas me arrependi até, assim, pelas crianças, né? Mas nunca mais. Nunca mais? Ele não tem contato nenhum com os filhos? Nenhum. Minha sogra faleceu fazem 10 meses, ele não veio no hospital vê-la, ele não veio no velório, nada. E também nunca te ajudou financeiramente? Nada, de jeito nenhum. Muito menos, né? Menos ainda. Daqui a pouco você conta, então, como é que tem sido, né, cuidar dos filhos sozinha. E você é a Marina? Eu sou. E você é mãe do Fernando que Eu sou a mãe do Fernando que está aí. Ele tem quantos anos? Tem 6,5. E o que aconteceu? O meu marido sempre fumou, ele morreu, mas ele sempre fumou a vida toda. Quando eu estava grávida, ele parou de fumar, mas daí acho que quando o Fernando tinha 3 meses, ele descobriu um câncer. Daí eu larguei o Fernando totalmente com babá e tudo. E daí foram 9 meses entre químios e rádios e tudo. E daí, na semana que o Fernando fez 1 ano, ele foi para o hospital. E daí, 15 dias depois, ele morreu. Nossa. Parece que estava esperando o filho mesmo. E daí é isso, o Fernando não lembra do pai, né? Tem várias fotos, várias coisas, mas ele não lembra. E daí, bom, e como tem sido para você cuidar sozinha de um filho? É difícil. Eu conto muito com a ajuda de pai e mãe, né? Eu morava longe quando eu casei, aquela coisa, né? Você vai morar longe de pai e mãe, em outro bairro, bem distante. Daí fiquei uns 6 meses no meu apartamento ainda, aquela coisinha de chamego. Mas eu precisava, o Fernando já ia fazer 2 anos, já ia entrar na escola. E você trabalhava, né? Eu não trabalhava na época. Quando eu engravidei, eu parei de trabalhar, esperando que para poder curtir um pouco o comecinho. Eu falei assim, quando ele tiver 1 ano e meio, 2, daí eu volto a trabalhar. Mas daí embolou o meio de campo federal, fiquei sem trabalhar mesmo. Daí eu voltei a morar bem perto dos meus pais. Não na mesma casa, não, só perto? Não, na mesma casa, sozinha. Sozinha. Eu ouvi dizer até que o seu pai muitas vezes pega seu filho na escola. Pega, ele me ajuda muito, porque daí eu já voltei a trabalhar, né? Não direto o tempo todo, mas já voltei a trabalhar. E daí meu pai faz o maior esquema. E ele gosta, porque o meu pai é aposentado, então faz um super papel de avô presente pra caramba. Acho que tem muita experiência pra gente trocar aqui com essas mães, né? E nós convidamos também para este bate-papo a terapeuta familiar, Thay Castilho. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E a cineasta Suzana Lira, que dirigiu o documentário Nada Sobre Meu Pai. Conta um pouquinho desse trabalho, Suzana. Obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, a ideia do filme começou assim, é uma experiência própria, né? Eu cresci sem a presença do meu pai, mas eu achei que era algo que estava superado, que, enfim... Seu pai foi embora também? Né? Ele faleceu? É uma coisa bem complexa. Assim, na época da ditadura, meu pai estava no Brasil e ele conheceu a minha mãe e ela engravidou, eles namoraram durante 2 meses, ele era equatoriano. Ou não sei. E ele disse que não podia assumir o filho, porque ele estava com outras preocupações políticas, enfim, coisas dele. E ele, inclusive, deu dinheiro para ela fazer o aborto, só que ela resolveu levar a gravidez adiante. Mas isso sempre foi uma questão, assim, minha mãe sempre trabalhou essa história comigo de maneira muito tranquila. Eu tive uma avó muito presente, muito forte. Eu fui basicamente criada pelos meus avós, minha mãe sempre trabalhou fora muito. E até aí estava tudo bem resolvido. Só que a minha filha, quando fez 8 anos, ela foi fazer um trabalho de escola e o trabalho era fazer a árvore genealógica das famílias. E aí ela foi com aquela cartolina para a escola, muito chateada. Ela acha um absurdo você não saber quem é seu pai, enfim, essa história. E eu achei que estava totalmente superado. Então ela que foi te questionar. Ela me questionou. E por causa da Pilar, minha filha, eu resolvi, eu acho que eu preciso dar uma resposta para minha filha. E eu comecei a pesquisar, isso foi em 2005. Você tinha o nome do seu pai, alguma informação sobre ele? Apenas o nome, que eu descobri que depois não era o nome dele. Porque naquela época as pessoas não davam o nome certo para... Então, quando é nada sobre o meu pai, é porque realmente não é nada. De fato, nada. Eu não fui buscar o meu pai. Você eu foi fui buscar informações sobre saber como que é essa questão de ausência paterna no Brasil. E tinha uma pesquisadora que tinha acabado de publicar uma tese que falava que 30% da população brasileira não conhecia o pai. Eu fiquei caidora, achei que era um problema pessoal, que assim, de algumas pessoas não tinha, mas que não sabia que era uma epidemia no Brasil. É um número alto. E é muito alto.
E eu comecei a investigar e descobri que... Aí fui na Unicef, a Unicef é parceira do projeto. E, enfim, fui investigar quais as consequências, não só individuais, mas sociais da ausência paterna no Brasil. O pai mesmo verdadeiro, eu não sei o nome, eu nunca vi por foto, não sei como é, a única foto que minha mãe tinha, ela rasgou. Eu nunca vi a foto desse cara. É melhor eu saber quem é meu pai, mesmo que ele siga ausente na minha vida, do que eu não ter pai nenhum. E você falou que achava que estava uma coisa bem resolvida. E por que achava? Porque agora você passou a sentir falta de um pai que antes você não sentia falta? Olha, eu comecei a compartilhar a experiência com pessoas que vivem sem o pai. Eu comecei a descobrir em cada depoimento um pouco de mim, que eu sublimava. Uma pessoa aqui de São Paulo, analista de sistemas, me disse o seguinte: eu sinto falta de uma referência biológica. Eu quero ver o rosto dessa pessoa, saber o que eu quero contar para meus filhos. Isso aqui é a foto do seu avô. São coisas tão delicadas. Aquele negócio, quando você chega no médico, fala do histórico de doenças da família, né? Eu também não sei muito da família do meu pai. Meu pai é muito presente e tudo, mas a família dele se perdeu na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, a referência, assim, muito de avós, bisavós, também não tem. Você tem pressão alta, aquelas coisas... Que caso de doença na família? Não sei, não sei. Eu vivi isso, eu tive um problema de visão no final do ano e a médica me perguntou: você tem algum problema de glaucoma na família? Eu falei: não. Cheguei em casa, falei. Aí a médica me perguntou, a minha mãe virou pra mim: mas Suzana, você não sabe, é verdade. Eu liguei pra médica: olha, você tem que investigar mais. Não sei, não esqueço que eu não sei, que são coisas importantes. É possível, né? Quer dizer, essa criança crescer sem a presença do pai e lidar bem com isso, precisa ter um acompanhamento específico, como é que é? Não precisa ter acompanhamento específico, porque muita criança que cresce com o pai precisa ter acompanhamento específico. Então, isso não é em absoluto uma coisa natural, né? Não está dito que uma criança que cresce sem o pai, ela tem que ter acompanhamento, como não está dito que quem cresce com o pai não tenha que ter acompanhamento, né? Então, acho que é bom a gente falar disso. Olha, você falou um pouco assim de criar o filho sozinha, né? Eu questiono um pouco isso. O que é criar filho sozinha? A gente cria filho, mas outras pessoas estão compartilhando essa criação com a gente, né? Bem, né? O pai é aquele que vai inscrever aquela criança como filho junto com a gente, né? Então a mãe vai dizer: esse é meu filho. O pai vai dizer: esse é meu filho. Se nenhum dos dois fala: esse é meu filho, não é nem pai nem mãe, né? Que só é pai e mãe no momento que fala: este é meu filho. Assume, né? Não é verdade? Então, se o pai não disse: este é meu filho, quer dizer, naquele momento ele não é pai. E ele outras é pai pessoas biológico, podem mas assumir. não é pai. Mas quem falou: esse é meu filho, foi a mãe. Então, é a mãe, a família da mãe. Então, é uma família que se apropria daquela criança e aquela criança se apropria de ter uma família. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta de uma telespectadora, porque tem as mães que participam aqui, tem as que participam pelo nosso site, que escrevem muito para a gente. É a Roseli Oliveira, do Rio de Janeiro também. Ela escreveu o seguinte: eu vou ler um trecho, porque é bem longo o relato dela, o relato completo está no site. Eu crio o meu filho sozinha e às vezes sinto que não dou conta de tudo e que a figura masculina faz um pouco de falta. Será? Abraços e parabéns pelo programa, Roseli Oliveira, do Rio de Janeiro. Será? Então, será? Aí a pergunta assim: faz falta para o filho ou faz falta para ela? Né? Porque muitas, atrás de um filho que não tem pai, tem uma mulher que ficou sem alguém, né? Então tem uma história dolorida, tem uma história de uma perda, seja uma perda por morte. Que é você contar para o teu filho que o pai morreu. Eu fiquei olhando para o olhinho dele, como é que ele olhava para você enquanto você contava. E achei bacana, porque é um jeito dele ouvir a história dele. É lógico. Né? Então tem alguém que está contando a história dele. Isso vai ajudá-lo a elaborar a história dele, a perceber esse lugar vazio e ajudar você, quando você tiver um novo companheiro, a ele olhar para a mãe com o homem do lado dela. Quer dizer que é saudável ela falar abertamente sobre isso, que é uma realidade, né? Eu falo muito, eu falo muito. E ele está acostumado. Eu não forço a barra, também não é isso.
Mas ainda eu tenho uma amiga que ela já é separada, mas o pai da filha, o ex-marido dela, faleceu há 15 dias. E ela disse, ai, depois você me dá uns toques, como que eu faço? Eu falei, tudo bem, eu posso até te dar. Mas a primeira coisa é assim, tratar do assunto com naturalidade. Morte é chato? Morte, ninguém quer falar sobre morte, mas... sabe, acontece, não é feio, não precisa ter vergonha, não é um pudor, uma coisa. Mentira. Então, ele sabe. Solange, como é que foi para você comunicar para as crianças? Como é que as crianças perceberam que o pai tinha ido embora? Nós chegamos em casa e meus filhos já sentiram falta de algumas coisas. Abriu o armário dele, foi a primeira coisa, e viu que estava vazio, não tinha nada. E como é que foi lidar com isso com as crianças que eram pequenas? Olha... Você contou não é pra fácil, elas, mas eu falei, o papai foi embora. Aí meu filho, que já tinha 11 anos, já era mais assim, entendia melhor. Minha filha, ela foi assim um choque, ela se calou. E você resolveu bem isso também? Olha, eu não tenho notícia dele há 14 anos. Não tenho notícia. Primeiro ano foi muito difícil, eu entrei em depressão, eu fiquei doente, fiquei assim, mas aí... Logo também arrumei emprego, porque eu não trabalhava, né, fora. Então, quer dizer, você só cuidando da família, E hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho de empregada doméstica. Uhum. Mas você acha que hoje você superou Totalmente. isso tudo? Uhum. Totalmente. E os seus filhos também? É como ela falou, a figura masculina. Meu filho, eu acho que ele tem muito mais problema com isso do que a minha filha. Minha filha é assim, ela não fala nele, ela não toca no nome dele, nada. Foi para psicólogo, porque ficou, né, ia para a escola e, tipo, tinha medo de ficar na escola e que eu não fosse buscá-la mais. Então, daqui a pouco a gente vai continuar a falar sobre isso, até para saber a diferença que tem da figura do pai para o filho, o homem, e para a menina, tá bom? No próximo bloco, uma reportagem também sobre a APAF, entidade que ajuda mulheres chefes de família. E aqui no estúdio, um advogado que entende tudo deste assunto. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. Você se relaciona bem com seu pai? Muito. Gosto pra caramba dele. Tem bastante diálogo com ele? Aham, sim. Qual a lição mais legal que você acha que teu pai tá te deixando? Correr atrás dos meus objetivos. Correr atrás do que eu quero. Meus desejos, tudo. Você gostaria de ter uma aproximação melhor com seu pai para você poder conversar melhor com ele, ter aqueles momentos de desabafo com ele? Olha, eu acho que sim, mas no momento é muito improvável, ele mora muito distante de mim. E ele te passa alguma lição de vida, olha, vai por aqui que é melhor, alguma lição que você possa guardar pro resto da vida? Sim, eu acho que ele sempre ensinou a gente a ser muito humilde com as pessoas e, acima de tudo, né, ser humilde e ser digno. Tem muitos pais que estão na família, que estão mamãe, papai, filhinhos, tudo bonitinho, mas não fazem a função paterna. A função paterna é aquela, vamos fazer uma metáfora, que é aquela mão que vem de algum lugar e ajuda a separar a gente da mãe. Porque todo o nosso crescimento está na possibilidade da gente entender que a gente e a mãe não é um corpo só, que são dois corpos. Algo tem que entrar no meio. O que entra no meio é o que a gente chama da função paterna, que não obrigatoriamente tem que ser feita pelo pai. O pai, que está ao lado da mãe, ele é o homem da mãe. Quando ele pega a mãe e vai fazer alguma coisa com a mãe, tira de perto da criança e fala assim, olha, essa mulher também é minha, hein? Vou levar ela comigo, hein? Ele está ajudando a criança a entender que a mãe não é só dela. Que tem alguém que deseja também a mãe, que não é só dela, só ela. Essa figura do pai. Agora, e a figura masculina, ela faz falta? Figura masculina faz para um filho falta, ou para uma filha? Faz falta esta figura.
que é o pai, na família, que vai se constituindo um vínculo de amor. Porque o amor, a gente aprende com o pai, com essa outra figura. Porque com a mãe, o amor já é. Todo o aprendizado de estar com uma outra pessoa, de constituir um vínculo amoroso com uma outra pessoa, vem com alguém que não é na relação da mãe e da criança, que essa relação já com o amor já dado. A sua filha hoje, com 23 anos, ela tem contato com o pai biológico? Porque você contou que aos 12 anos eles começaram ali a se relacionar. Com 15 anos ela foi para a justiça, né? Com relação à paternidade, até porque ela não era registrado o nome dele. E aí ela conseguiu colocar o nome dele no registro? Não, na realidade, vou ser sincera, a questão não era nem o nome, sim a financeira, para dar uma ajuda para ela, né, financeiramente, né, porque ela falou, mãe, você me criou sozinha, entendeu? Não tenho que reclamar de nada financeiramente, ela fez o que pôde, mas ela achava que não era justo, né, eu me sacrificar, entre aspas, né, para fazer uma boa criação para ela e ele... uma boa vida. Então, no registro dela tem só o seu nome? Só o meu nome. Aí hoje ela tem o papel, que ela pode ir para o cartório, tudo, mas ela também não se manifesta. Olha, Cláudia, em São Paulo, a Secretaria de Educação identificou 7% dos alunos da rede estadual, 350 mil estudantes, sem o nome do pai no registro de nascimento. Por lei, toda criança ou adolescente tem o direito de ter a paternidade reconhecida e o nome do pai no documento. O reconhecimento da criança pode ser feito a qualquer hora e de diversas maneiras, da escritura pública até a investigação de paternidade. Existe também a adoção unilateral, onde a lei dá a possibilidade de um padrasto adotar o enteado ou a enteada. Suzana, isso incomoda para você não ter o nome do seu pai no registro de nascimento? Olha, eu não tinha ideia do quanto incomodava. Depois que eu comecei a entrevistar as pessoas, vou dar um exemplo de um senhor de 50 anos que eu entrevistei para o meu filme. Ele era um militar, enfim, no Rio de Janeiro, bem sucedido, casou, teve uma filha. E ele só descobriu o nome do pai dele com 50 anos de idade. E ele fez questão de mudar toda a documentação dele, inclusive o certificado de reservista, que era o que lhe causava mais vergonha, porque naquele âmbito do exército, a mãe dele era considerada uma prostituta, né, porque ela não sabia quem era o pai. Ou seja, ela sabia, mas você não tem como filho falar, olha, tá aqui de pai desconhecido, mas minha mãe sabe quem é o pai. E então ele diz uma frase que é assim, eu só me tornei um cidadão, eu só descobri quem era eu depois que eu tive o nome do pai do meu registro. Então, assim, são coisas muito fortes, que a gente não tem dimensão, eu posso falar por mim. Eu acho que toda vez que eu apresento a minha carteira de identidade, eu vejo que as pessoas olham de uma forma estranha. Como se eu fosse, sei lá, uma pessoa inferior de alguma forma. E, de fato, há uma fragilidade naquela história, há uma fragilidade naquela cidadania. Porque não é só questão da minha família, não é uma questão só da minha... Mas como cidadã, o meu documento... E acho assim, o primeiro status que você tem na vida é o status da filiação. Né? Você é filho de fulano e ciclano. Você tem que preencher fichas e mais fichas, né? Nome do pai, nome da mãe. E quando esse status, ele se fragiliza logo, eu acho que é um caminho a mais que você tem que ter como filho. E quando você era criança, o que mais te incomodava, assim? Não sei, às vezes na escola, as mães devem ficar indo, sei lá, tem Dia dos Pais, tem alguma apresentação... Por incrível que pareça, o que mais me deixava constrangida era o quanto a minha mãe tinha que trabalhar mais do que as outras mães. Então ela não ia a nenhuma reunião de escola, nenhuma festa de escola, minha mãe estava presente. Por quê? Porque ela não tinha uma pessoa para ajudar. Ela tinha uma avó, ela tinha, né, uma mãe dela que pudesse ajudar, o meu avô. Mas, enfim, ela, como mãe solteira, ela teve que trabalhar por dois. Então, eu queria aproveitar isso até que você está dizendo da sua mãe, chefe de família. Daqui a pouco a gente... São muitos assuntos, ninguém esquece o que quer falar aqui. Mas eu queria só aproveitar essa história da chefe de família, porque segundo o IBGE, 30% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. O número cresceu 79% em 10 anos. Vamos ver então a reportagem que a Rosângela Santos fez na APAF, a associação que ajuda mulheres chefes de família. A aula é uma delícia. O chefe Maurício dá todas as dicas. Faca afiada. As meninas aprendem a preparar saladas simples, compostas, aprendem como é o dia a dia de uma cozinha, né? Qual é a hierarquia de uma cozinha, toda a parte de higienização, apresentação de pratos. Então elas saem aqui meio encaminhadas sabendo o que acontece no mercado de trabalho hoje.
As alunas fazem parte de um projeto oferecido por esta ONG, a APAF, Associação Paulista de Apoio à Família, criada há 6 anos na região da Bela Vista, zona central de São Paulo. A gente as convida, elas vêm aqui, a gente ensina elas tudo. Elas normalmente não têm nem carteira de trabalho, nem carteira de identidade, nem SIC. Nós temos um voluntário, o Dr. Rui, que dá para elas uma aula de cidadania, de como, por que é necessário ter a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o SIC, e ensinamos a elas como se vestir, como se pentear, como se apresentar. Muitas destas mulheres são o pai e a mãe da casa. Criam os filhos sozinhas e do jeito que dá. A ideia aqui é justamente mudar esse jeito. Com orientação, informação e técnica, elas recuperam a autoestima e saem de cursos como este, preparadas para enfrentar o mercado de trabalho. Este grupo, por exemplo, sai daqui e pode disputar uma vaga em qualquer restaurante da cidade como ajudante de cozinha. O sonho da aluna Irani é ser confeiteira. Hoje ela é auxiliar de limpeza. Tem uma filha de 15 anos que ela cria sozinha. Pai ajuda? Não. Nada? Nada. Não ajuda nada. Eu mesma me viro sozinha com o meu salário. Você sempre trabalhou? Sempre trabalhei. A filha hoje já está no ensino médio. Foi mais difícil nesses anos todos? Quando ela era menor, né? Porque aí, né, quando ela era pequena, nunca consegui creche, sempre tive que pagar para alguém cuidar e uma pessoa dava certo, outra não dava. Aí era muito difícil, porque eu saía de madrugada para poder trabalhar e tinha que deixar na casa de alguém para poder cuidar. Então isso foi bem complicado. Cleonice, companheira de curso de Irani, também é mãe e pai. Tem 2 filhos. Tenho uma filha de 20 anos, a Elba, e o Douglas, que tem 18 anos. Você criou sozinho? Sozinho. Os 2? Os 2. Eles são do mesmo pai? Não. Pais diferentes. Olhando para trás, você acha que foi mais difícil? Qual foi o período mais difícil? Quando eu cheguei em São Paulo, sozinha, sem apoio de ninguém, sem conhecer ninguém. Grávida? Grávida. Muito difícil. Você chegou na rodoviária do Tietê, você lembra disso? Lembro, sem conhecer ninguém, meio naquela multidão de gente, nunca tinha visto tanta gente juntas, esperando uma pessoa me buscar que eu nem sabia quem era. Claudilene tem 4 filhos, 3 meninas e um menino. Eles já estão grandes. A mais velha tem 20 anos e a mais nova 13. Fui casada 2 vezes e me separei atualmente. Quando o primeiro marido abandonou Claudilene, ela estava com uma filha de 4 anos e grávida da segunda. Nunca ligou para saber se elas estão vivas ou mortas. Não te ajuda? Não. Financeiramente, nada? Coloquei na justiça, mas teve 2 audiências, ele não compareceu. Porque ele não mora aqui em São Paulo, né? Está no estado do Nordeste. Ele não ajuda nem em nada. Nem liga para saber se as meninas, como que as meninas estão, entendeu? Se estão bem, se estão mal. O que você acha que passa na cabeça do pai? Porque o pai também, né, pai? 50% de participação ele tem, né? Como é que vai embora? Não sei, porque eu acho que se fosse no meu lugar de pai, eu não dormiria, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormiria tranquilo. Não dormiria, sabendo que você tem um filho, sabendo como é que tá, se tá passando fome, se tá comendo, se tá bem, como tá na escola. Teve o dia de acordar e falar, o que eu vou dar pra eles comer hoje? Não, já teve. Eu não tenho, um dia só apenas. Eu tava desempregada, eu não tinha esse dinheiro pra comprar o pão da manhã, juro, né? Aí o que eu fiz? Falei, eu não dormi à noite. Falei, amanhã eu não tenho dinheiro para comprar o pão e o leite. O que eu vou fazer, né? Aí eu não gosto de falar nisso. O que você fez? O que eu fiz? Eu fui na primeira padaria que eu trabalhei. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá, né? Aí eu falei, chamei ela no cantinho e falei pra ela. Falei assim, Neia, vem aqui, né? Chamei ela no canto e falei pra ela, eu não tenho dinheiro hoje para comprar o pão dos meus filhos. Você pode me vender e depois eu pago pra você, né? Não sem problema, Cláudio. Ela pegou uns 10 pãezinhos, colocou no saco pra mim, 2 litros de leite, entendeu? E fui embora. Eu falei, toda feliz, né? Falei, putz, não vamos ficar sem café, né? Isso eu nunca vou esquecer. É difícil, né? No caso de vocês duas, judicialmente ficou resolvida a situação ou não? Quer dizer, os pais sumiram e não colaboram com nada, é isso? Com 15 anos, ela entrou na justiça, ela correu atrás, falei, ó, faz o que você achar melhor, é um direito seu. Mas ela conseguiu? Ela conseguiu, ele paga a pensão. Mas representada por você?
Oi? Ela foi sozinha? Não, você representou. Isso, advogado, que, Tá, que a mas- madrinha dela é isso. Vamos saber quem é que está aqui. É o Dr. Rui Fernandes Correia Júnior, que é advogado e advogado da APAF, APAF. né? É. E agora o Dr. Rui também tem uma história pessoal, né? Explica essa história de ter 2 certidões de nascimento, é isso, doutor? Eu até escutando a Thay, né? Falando, e a Suzana. E ela falou do registro. E realmente, quando eu tinha 1 ano, a minha mãe acho que ela veio embora do litoral por problemas de padrasto que tentou se aproveitar dela. Então ela veio de Ubatuba para cá. Chegou aqui, foi trabalhar e acabou ficando grávida. E me teve sozinha. Lógico, o pai não quis assumir, a família não quis assumir. Quando eu tinha 1 ano, ela conheceu meu pai. E ela me registrou, meu nome de batismo, o primeiro é Paulo Vitor Moreira. Ela me registrou. Aí ela conheceu meu pai, e até meu pai me disse isso. Eu vi sua mãe passando na rua, achei você bonitinho, ela também, e resolvi namorar. O seu pai... O meu pai, que não é o biológico. É, o seu pai... Meu pai... Seu pai... Chamo de pai, porque pai não é quem faz, pai é quem cria. Seu pai é adotivo. Pai é quem cria. O seu não, pai meu é pai de adotivo. verdade, né? Meu pai de verdade. Então tá bom. E aí, eu já tinha uma certidão de nascimento, onde a declarante tinha sido minha mãe. Ele simplesmente casou com a minha mãe, foi no cartório e me registrou como Rui Fernandes Correia Júnior. E os filhos da Solange? O pai também tinha a obrigação de colaborar, pelo menos financeiramente? Sim, isso, inclusive eu digo que, até advogando contra mim, contra um advogado, que não precisaria de uma ação judicial para o pai sustentar o filho. Isso é um direito do filho. Agora, infelizmente, é só a partir da cobrança, do ajuizamento da ação, que o pai vai suprir os filhos. Quer dizer, se ele sumiu, você não tem nem como achar no isso? Momento, assim, quando aconteceu mesmo, até nós fomos atrás, tudo, mas o que aconteceu? O advogado falou, nós vamos entrar com um pedido e com certeza ele vai acabar sendo preso. Meu filho ficou horrorizado com isso. Esse ele é um não dos... aceitou. Meu filho falou, mãe, eu não quero que Esse é um prenda dos meu pai por motivos. causa E aí de dinheiro. você não continuou? Não, eu fui Esse é um dos trabalhar, motivos que muitas... eu desisti lutar, desisti. Eu desisti, Uma eu coisa falei, que, não vou porque atrás. acaba sendo preso mesmo, né? Mas a questão, no caso dos meus filhos, o meu ex-marido, ele foi embora, ele largou o emprego, ele largou tudo, ele não tinha condições. Bom. Então, o que aconteceu? Eu vou mandar prender uma pessoa que ele não tem de tinha onde tirar? condições. Aí saiu aquela nova lei, que se o pai não paga, quem paga são os avós. A minha sogra, coitada, eu moro no fundo da casa dela, sabe? Eu acho que uma coisa que eu queria até aproveitar esse momento, que a gente está falando de justiça, e falar de afeto. Eu acho que muitos pais são reivindicados a paternidade por uma questão só da pensão. Ele vai ter que pagar por tudo que ele não me ajudou. Óbvio que isso é uma questão que é importante, que faz parte do sustento, mas assim, para o filho, o afeto é muito importante. Eu estou falando como filha. Eu adoraria poder dizer para o meu pai o quanto ele fez falta para mim afetivamente. Um abraço, um colo. Obviamente que minha mãe supriu uma questão financeira, e muitas mães podem fazer isso, mas eu acho que esse convite à paternidade, eu acho que muitos pais fogem disso também, porque as pessoas acham que pai é caixa eletrônico, e não é só isso. Não mesmo. Eu acho que é isso também, mas eu acho que até no caso do filho da Cláudia, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em conversar sobre essa falta, porque eu como filha, eu fico muito constrangida em falar para minha mãe que esse pai fez falta para mim, e acho que os filhos têm essa tendência. Eu queria dizer o seguinte, não existe pai. Como não existe ex-filho. Gente, não existe pai. Ex-filho, Existe pai Não existe. e mãe. E esses dois lugares são lugares diferentes, né, na filiação. Então, uma coisa é a função materna, outra coisa é a função paterna. São funções diferentes. Então, quando não tem o pai, tem um lugar vazio. Existe uma legitimação do lugar do pai e da mãe. Quem legitima o lugar do pai também é a mãe, não é só o pai. No próximo bloco, David Almeida conversa com o pai e os 2 filhos dele que cresceram sem conviver com a mãe. Fique ligado na TV Brasil. Aqui tem programação de qualidade. Até já. Qual é a grande lição que você acha que seu pai está deixando para você? Sempre a lição principal mesmo é de ser guerreiro, batalhar, entendeu? Por tudo que a gente objetiva na vida, entendeu? A gente bota um objetivo na vida e corre, guerreiro, entra na guerra mesmo, entendeu? É isso que ele está te passando.
É isso que ele sempre me passou. Principal lição, na realidade, né? Agora, você gostaria de ter um diálogo maior com seu pai do que você está tendo? Ah, sim, a gente sempre quer mais, né? Sempre sim. Você tem um bom relacionamento com o seu pai? Com certeza. Tudo, se eu tenho alguma dúvida, peço conselhos pro meu pai. Meu pai sempre me ajudou em tudo, entendeu? E eu me espelho nele, né? Para ser alguém na vida. Que eu vejo que hoje ele batalhou muito e tem um patrimônio dele. E é o que eu quero pro meu futuro também. Então eu me espelho nele que eu quero pelo menos ser alguém na vida, né? E ele me passa esse exemplo aí. Essa construção que ele falou da referência, né, dos valores. Eu vejo meu pai que ele construiu patrimônio. Então, essa referência desse pai é muito importante para o homem, principalmente na adolescência. Os depoimentos que eu tive, eu gostava de uma menina, uma pessoa que é até editor de cinema aqui de São Paulo, um dos personagens do filme. Eu gostava de uma menina, eu sempre falava com ela dizia não, eu desisti. E um dia, conversando com um tio meu, ele falou, não, você tinha que ter insistido, mulher é assim. Ele falou, pô, nunca ninguém me contou isso. Então, são coisas muito, às vezes, sem muita importância, mas que na formação do menino é importante para saber como lidar com as mulheres, e depois como lidar com família, com paternidade, enfim, com uma série de coisas. Então, assim, no meu filme eu pude perceber uma diferença muito grande entre de como o homem elabora a ausência paterna e como a mulher. Você está aprendendo bastante, né? Muito. Eu virei especialista do tema. Você escreveu um livro até depois. Eu estou fazendo um blog do filme, que eu conto cada experiência, essa de hoje vou contar no blog do filme, como é compartilhar com essas mães, enfim. Qual que é o endereço do blog? O blog é nadasobreMeuPai.blogspot.com. Então, quem não tem pai ou quem é mãe solteira pode ir lá contar sua experiência e é uma troca de informações importante, assim. No final do filme, eu acho que ele vai sair não só um registro audiovisual, mas também esse registro na web, que eu acho que é importantíssimo. Legal. Então, e agora, antes de chamar a vez do pai com David Almeida, eu quero ler aqui o e-mail que foi enviado pela telespectadora Pérrima de Moraes Cláudio. Obrigada pela sua participação. E ela até mandou como uma sugestão para esse programa. Ela dá os parabéns para o Papo de Mãe, fala que é descontraído e de grande utilidade para todas as mães. Que bom. Queria sugerir o fato de, em algumas famílias, em vez de a mãe criar o filho, a criação fica sob a responsabilidade total do pai. Vocês poderiam até convidar o cantor e apresentador Ronivon, que parece que por um bom tempo cuidou dos filhos sozinho. E ele até teve um programa chamado Mãe de Gravata, né? Ele tem experiência no assunto, seria um tema muito importante, pois quantos não estão passando por essa experiência e necessidade? Creio que seria de grande ajuda para tantos partilhar este tema. Espero que seja válida a minha sugestão, sempre que posso, assisto ao Papo de Mãe. Um abraço a todos, continuem com este programa tão maravilhoso. Obrigada, Pérrima. Então tá aí, aceita a sua sugestão. A gente vai conhecer agora o Moacir Mendonça, uma mãe de gravata, assim como o Ronivon. Hoje a gente está aqui na casa do Moacir Mendonça, o Beleza, para a gente poder participar e falar mais sobre esse papo que está rolando aí no estúdio. E o que a gente percebe é que normalmente é o homem quem sai de casa deixando para trás a mulher e os filhos. Mas no caso do Beleza, parece que a história foi diferente. Aqui estão os dois filhos do Beleza, o Alex, que tem 23 anos, e o nosso querido Vitor, que tem 24 anos, são os dois filhos dele. E eu queria, Beleza, que você contasse pra gente aí como é que é a tua história, como é que foi a tua história de separação. Eu, quando me separei, eles tinham 6 e 7 anos de idade. E no começo eles passaram mais 1 ano e meio com a mãe, mas eles ficavam muito na minha casa, eles ficavam muito comigo. E aí acabaram vindo morar comigo e desde os 6, 7 anos. E agora eles estão comigo até hoje, 23, 24 anos, faz 16 anos que eles estão comigo. E você, então, você criou sozinho, você fez o papel de pai e o papel de mãe, é isso? Pai, né? O chamado pai, né? Pai. Quer dizer, não é fácil não, porque quando tá o casal, tem aquela história, um bate e o outro assopra, né? Então aqui no meu caso não tinha essa coisa de... Primeiro que eu nunca batia, então eu acabei ficando muito amigo. E eu tenho, assim, a impressão que eu pequei um pouco, assim, que eu fui muito mole com eles, entendeu? Horário de dormir, de levantar, viajava para praticar esporte, eles estavam sempre junto comigo, ia voar.
tinha que voar junto com o Alex, voar de parapente, sabe? Não Sim, deixava voar sozinho. Os dois queriam voar, né? E vocês acham que ele foi muito mole mesmo ou ele era pailinha dura, assim? Como é que... Fala a verdade aí, cara. Ele foi desse jeito que ele falou mesmo. É um pouco amigo demais, na verdade, né? Então, acabou assim, uma indisciplina ou outra, na verdade, um pouquinho só, mas a gente leva de boa hoje em dia, né? Eu acho que ele fez tão bem o papel que, na verdade, a mãe não... Desde pequeno, nunca, tipo... Senti tanta falta, senti um apego assim, tipo, faltou isso. Acho que ele fez tão bem o papel que não chegou a fazer falta. Agora, beleza, me diz uma coisa, e você assim, você começou a tomar conta dos meninos, mesmo quando eles tinham 6, 7 anos de idade, né? Já desde pequenos. E você nunca pensou em se casar novamente, para ter uma mulher para ajudar a dividir essa tarefa aí? Houve umas tentativas, mas assim... Acho que quando você pega desde pequeno, você educa do seu jeito e tal. E no caso deles, já estavam grandes, então quem chega sente assim aquela coisa que é difícil de mudar, né? 3 homens. 3 homens, aquela casa já assim, 3 homens, aquela bagunça e tal. E eles, né? Não, acho que as mulheres saem correndo. Ficam um tempo e depois saem correndo. Eu acho que eu eduquei eles de uma forma a que eles fossem bem independentes. Sempre ajudaram, limpa a casa, faz comida, lava a roupa. Então eles sempre foram assim, espertos. Um super pai, hein? Um grande exemplo. Pô, que bacana, muito legal, viu? Pai de aço. Paiaço. Pô, muito legal, muito legal. Uma família feliz, deu tudo certo, superou. Os dois, como todos os irmãos, né? Tem aquela coisa, tá sempre brigando e não consegue ficar um longe do outro. Então, acho que a gente divide, assim, eu e o Vitor dividimos a responsabilidade sobre o Alex. Eu e o Alex dividimos um pouco da responsabilidade sobre o Vitor. E aí a gente vai levando, entendeu? Parabéns, paizão. Pô, muito legal mesmo, viu? Parabéns, achei muito bacana. Olha, eu dou muito valor aí, essas mães que estão no estúdio aí. Eu sei como é que é, por ser pai e ter que segurar essa barra sozinho. Eu imagino no caso da mulher, que eu acho que é ainda mais complicado. Imagina quando você tem filha mulher, né? Então eu dou maior valor, porque eu sei que não é brincadeira não é fácil. Mulheres, parabéns, não é fácil não. O Beleza querendo agradar vocês. Então, bom, vocês viram, o que vocês acharam de ver um pai numa situação inversa, assim? É engraçado, né? E os filhos super bem resolvidos. Não fez falta. Também foi meio rápido, né? Se você for aprofundar, talvez faça, né? Tá vendo? Para as mães é difícil admitir que elas não fazem falta, né, Thay? O que você achou do depoimento? Não é mãe de gravata. Eu vou insistir no lugar do pai, no lugar da mãe, na função do pai e na função da mãe, como 2 coisas diferentes. Vou insistir que essa diferença é muito importante para a gente crescer. Então eu quero até aproveitar para ler o relato da Juliana Fernandes, de Ituiutaba, Minas Gerais. Obrigada pela sua participação. Também é bem longo o comentário dela, a gente vai publicar ele inteirinho no site. Eu vou ler alguns trechos aqui. Eu tinha 17 anos quando fiquei grávida. Quando contei para o futuro papai, a primeira reação dele foi perguntar: com esse tempo dá para interromper? Não era isso que eu iria fazer. Quando minha Lili nasceu, eu respirei fundo, tomei coragem e resolvi ser mãe solteira e sozinha. Eu sabia que ele cairia fora. Hoje somos uma família de mãe e filha. Crio minha pequena, que já está com 1 ano e quase 2 meses, sozinha. Leciono, trabalho muito durante o dia, faço faculdade e cuido da casa. Sou mãe e muito feliz. Minha filha nunca viu o pai biológico e costuma muitas vezes chamar o meu pai de papai ou até mesmo me chamar de papai. Fico pensando em como será o futuro dela, mas eu rezo. Rezo para que Deus dê a ela um dia um pai. Eu, quando vejo uma mãe solteira como eu, sozinha, como pai e mãe, percebo que somos plenas. Mesmo que falte a figura paterna, somos plenas porque somos amor multiplicado. Porque somos mãe, quantas vezes for preciso. Um abraço cheio de paz a todos vocês, Juliana Fernandes. No meu caso mesmo, a situação, grávida com 15 anos, família, tudo, ainda tem a cabeça de sair correndo atrás do pai da minha filha para uma paternidade. Ele ser na época com 18 anos, ele poderia ter uma maturidade melhor. Ele também tinha que fazer a parte dele.
entendeu? Eu acredito, eu vi nessa minha situação. Agora, isso que você está falando, eu quero saber até o que você pensa sobre isso aqui, ó. Porque a Cássia de Oliveira, de Brasília, ela escreveu para a gente sugerindo que a gente falasse um pouco sobre produção independente. E a Roberta até levantou uma informação sobre isso, né? O banco de sêmen, antes procurado apenas por casais, tem atraído um número cada vez maior de mulheres solteiras. São as chamadas produções independentes. Esse aumento tem gerado um problema, a falta de doadores. O homem tem muito medo de que um dia tenha que assumir uma paternidade forçada, mas as doações são 100% anônimas. Em que você acha sobre isso? Bom, se a gente bobear, se legitima esse lugar de ser mãe sem pai. E esse dado, desculpa interromper, mas 100% anônimo, eu acho que para um filho que nasce, eu quero falar como filha, uma mãe que acessa esse banco de sêmen, eu acho uma loucura, 100%, você nunca, não há hipótese nunca de você acessar esse pai. E eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, a primeira geração de bebês de proveta que tinha essa 100% anônimo, esses filhos, quando completaram 18 anos, eles foram na justiça, eu quero saber quem é o doador 91. E a justiça teve que dizer para eles. Que é um direito e esses caras dele. foram... Então, assim, o seu direito termina quando começa o do outro. Exatamente. Então, assim, mulheres, atenção para isso. Esse assunto é polêmico, até queria pedir para as mulheres que já tomaram essa iniciativa, se quiserem escrever para o nosso site, porque a gente pode fazer um outro programa para falar só sobre a produção independente, que faz parte dessa nova realidade, né? Eu acho que com a tecnologia e tudo, a gente vai se adaptando com isso. E como é que ficam as famílias ou os relacionamentos, né? Ricardinho, e você? O que você tem a dizer como filho e como pai? Bom, como filho, eu tenho a dizer que meu pai morreu quando eu tinha 30 anos e fez 28 anos no último Dia das Mães. E ele foi uma mãe para mim e eu sinto muita falta do meu pai até hoje. E como pai, eu tive 2 filhos bem jovens, né? Eu tinha 20 anos quando nasceu meu primeiro filho, 21 quando nasceu minha filha. E quando eu tinha 30, exatamente quando meu pai morreu, eu dei uma pirada geral e, entre outras coisas, eu me separei do primeiro casamento. Mas nunca me afastei dos meus filhos. Eu cheguei até a morar no Rio de Janeiro uma época, mas eu vinha para cá ou eles iam para o Rio, quer dizer, nunca me separei deles. E quando eu já estava com 40 anos, eu tive uma namorada e ela engravidou e eu falei, puxa, mas já tem filho de 19, 18, eu questionei realmente essa gravidez. Ela falou, não precisa se preocupar. Eu cuido sozinha. É produção independente. E obviamente que não é produção independente. Quando ela falou que ia ter mesmo uma filha, eu falei, bom, então eu já falei, vamos ganhar uma filha. Então, e eu adoro essa minha filha que tem 17 anos agora e me dou muito bem com ela, estou sempre que eu posso com ela. E eu acho realmente que faz falta mesmo. Quer dizer, é aquela coisa, bom, tem horas que não dá para ter um pai. O pai morreu, como é que faz? Bom, vai por um substituto? Não sei até que ponto como é que seria o caso de um substituto, mas acho realmente muito importante pai e mãe, porque a mãe não faz o filho sozinho. Eu acho que esse negócio de doador de sêmen é um maluco, né? O cara é um irresponsável total, né? Porque ele não sabe aonde que vai ser introduzido lá esse sêmen, né? Eu jamais, a pessoa uma mocreia aí, você vai ter um filho meu com uma maluca aí. Fernando, o seu avô é um companheirão seu? Você acha que ele é meio pai seu assim? Como é que é seu avô? Ah, ele é legal, mas acho que até quase é. Tá certo. Até quase é um pai, né? Escuta aí, pra que time você torce? Santos. Gol! E como é que é? E o que você gosta assim de fazer com o seu avô? O que vocês gostam de passear? Não, eu gosto que assistir jogo com ele, que eu possa tipo, que eu possa ver ele só. Assim. Que legal. Que daí assim eu já fico feliz. Eu fiquei sabendo que ele vai te buscar na escola às vezes, é isso? Vai. Ah, gostoso. E a sua mãe gosta de futebol? Mais ou menos. Quer dizer que tem que torcer com o vô, né? E o seu avô... Ó, eu vou tentar adivinhar o time do seu avô. Santos? É. Legal, obrigada. Viu? A Cláudia tá casada novamente, né? Hoje eu sou separada. Ah, tá separada. Isso. Vocês estão namorando? Não. Vocês têm namorados? Não. Querem namorar ou também não estão disponíveis? Então, a Roberta vai dar uma dica para vocês. A dica, hein, para vocês.
É uma curiosidade que vem lá da Europa. 9 entre 10 noruegueses preferem namorar mães solteiras, segundo um site de relacionamentos. Cerca de 75% dos entrevistados disseram que a preferência é pelo fato de gostarem de crianças. Viu? Vou ter que ir pra Noruega. Você tá casada, Suzana? Tô casada e não com o pai da minha filha, mas com que não tem filho, mas que adora a Pilar e acha que ela é filha dele, enfim, tá totalmente resolvido. E fala de novo então pra gente o site do seu filme e quando que as pessoas vão poder assistir o filme. Olha, eu acho que o filme fica pronto logo, acho que tá ficando agora, né? E o blog do filme é nadasobremeupai.blogspot.com. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, que eu sempre dou entrevista, eu nunca falo nela. Eu falo dela, mas eu não falo para ela. Eu queria te agradecer, mãe, porque você, apesar de toda a dificuldade que você teve em me criar, você ajudou a construir uma história muito boa e muito positiva com essa ausência, que eu acho que é o papel da mãe, né? Mesmo ela ter sido abandonada por uma pessoa que ela acreditava, ela me ajudou a construir uma imagem de pai positiva. Eu não tenho nenhuma mágoa desse homem. Muito pelo contrário. Você tem algum site, Thay? Não tem. Tem o site do Instituto, www.itfsp. O site da APAF para aquelas mulheres que têm dúvidas. Exatamente, para as mulheres que quiserem fazer parte, serem minhas filhas, como são a da APAF, é www.apafsp.org.br. Muito obrigada, então, pela presença de todos vocês. Eu que agradeço o convite. E no nosso próximo programa vamos falar sobre ser mãe a qualquer custo. Mulheres que colocaram a própria vida em risco para realizar o desejo da maternidade. E na internet o Papo de Mãe não para. Acesse www.papodemãe.com.br. Até o nosso próximo encontro. Até! Tá certo. Menino, só tá com o som.